Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura japonesa, o Haruki Murakami, Kafka à beira-mar, Kafka à beira-mar. Kafka, você já logo sabe quem estou falando, né? Franz Kafka, autor tcheco, judeu, língua alemã. Nós já falamos aqui no canal sobre as obras do Kafka, né? Um certo realismo mágico, surrealismo, histórias absurdas, né? Labirintos mentais, coisas inexplicadas, absurdos totais. E aqui nós vamos então realmente agora a obra de fôlego do Murakami. A gente já leu algumas obras iniciais, né? Algumas novelas, o Caçando Carneiros, né? Que eu quase desisti, mas meado para, né? Tem gente que desiste desse livro aqui, muita gente desistiu, né? Muita gente desistiu desse livro. Então eu fui até o capítulo 15, né? Estou no capítulo 15, então vamos ver o que vai acontecer, que são histórias paralelas, né? Um capítulo dedica a um personagem e outro capítulo a outro personagem. Então no início do livro você tem um garoto, né? O Kafka, que é a história, né? O Kafka Tamura, o Kafka Tamura. Kafka que significa o quê? Kafka em tcheco significa corvo. E ele conversa com um menino chamado Corvo, né? Então, primeiramente, você acha que é um menino mesmo, conversando com ele, um colega de escola chamado Corvo. Depois você vê que é coisa da cabeça, né? Tudo é mental, como diz. Então ele vai fugir de casa, você vai descobrir por que ele fugiu de casa, né? Então é um menino de 15 anos fugindo de casa, ele vai resguardar suas coisas na mochila, toda a vida dele na mochila, né? Toda vez que ele está em encrenca, ele lembra a mochila, né? Então ele vai, não posso ir para um lugar frio, né? Então não vou levar nada, nenhuma blusa pesada, nenhum agasalho, nenhuma jaqueta. E aí ele vai juntando tudo na mochila e vai para a Ilha do Sul, né? Nos outros livros que a gente leu, os personagens vão para o norte. Esse aqui vai para o sul do Japão, né? Ele vai para uma ilha cheia de templos budistas, né? Lá tem um turismo religioso muito forte, muitos templos budistas. E ele vai para uma ilha do sul. E aí ele vai contando essa viagem, né, como é que ele chega lá. E o interessante é a biblioteca. Ele encontra uma biblioteca, né? Isso aqui é uma das histórias. Então a biblioteca, o menino chega lá e ele faz amizade com o bibliotecário, né? Que é o Oshima. Interessantíssimo, né? Eu que sou um bibliotecário, então eu me identifiquei muito, né? É um rapaz que fica mexendo com livros. Na primeira conversa eles discutem o banquete do Platão, né? Aquela ideia lá dos hermafroditas, né? Que tinha homem. Antes os seres eram homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, e depois pelos deuses eles foram picotados, e aí tem essa questão de uma parte procurar a outra, né? São uma das alegorias do Platão, para falar do amor platônico, né? Então amor homem por homem, mulher por mulher, homem por mulher, né? Mulher por homem, etc. E aí só você vê as discussões, né? Já começa assim, você conhece o cara discutindo Platão, né? Beleza. E aí, da outra história, é um senhor de idade, só que você pega o seguinte, você pega primeiro uma certa investigação, né, uns protocolos assim, até secretos, né, top secret, sobre estranhos acontecimentos durante a Segunda Guerra Mundial, que teve no Japão, 1944. Então tem vários relatos, né, de testemunhas, de uma professora, de um médico, né, várias pessoas sendo entrevistadas a respeito desse acidente, né. Se foi um gás venenoso, foi algum tipo de raio, porque pessoas dizem que viu um avião passando, tal, etc. Mas acontece que um grupo de crianças estava no bosque, né, um retiro no bosque lá, passeando, né, e elas desmaiaram, né, então de repente a professora percebeu que elas desmaiaram. E todas tiveram depois de um tempo, voltaram à normalidade, só que uma das crianças, né, um garoto, que é o Nakata ficou 1 ano de coma. E depois de 1 ano de coma, ou seja, totalmente inconsciente, né, ele de repente acordou, só que ele não tinha mais memória, né, então ele não sabia nem que era japonês, né, então ele foi, e depois tinha dificuldade de aprender, então ele voltou ao corpo, podemos dizer assim, né, vamos analisar, ele voltou ao corpo depois da inconsciência, e ele ficou ali, né, ou seja, reaprendendo a ser gente, né, então ele fala de si mesmo na terceira pessoa, ele não tem memórias, ele não consegue aprender as coisas, só que aí quando vai seguindo a história, você vai vendo os poderes que ele adquiriu, né? Porque de repente, do nada, no outro capítulo, né, capítulo 6, já abre com o cara conversando com gatos, né? Então ele parece que entende os gatos, né? Assim, realismo mágico no total, né? Então é um personagem, senhor de idade, uns 70 anos mais ou menos, e ele conversa com os gatos. Então ele fica ali procurando os gatos da vizinhança, coisa assim, um senhor de idade, geralmente o senhor de idade que joga grão de milho para os pombos, né? Esse senhor de idade aqui, ele começa com gatos, né? Então, aí fica a história do menino fugindo de casa, que ele vai conhecer uma menina no ônibus, vai passar o recado, não, o telefone para ele, e aí o menino, de repente, ele né, em um momento de inconsciência, ele acorda meio sujo de sangue, assim, né, no terreno, lá perto do santuário e tal, e aí ele, o que aconteceu, né? O que aconteceu?
será que foi sangue de hemorragia nasal? Será que ele caiu? Será que foi um acidente? Então ele não sabe explicar e ele liga para essa menina, né? E para pedir ajuda. E aí ele vai contando a história, né? A história dele, porque ele fugiu de casa, a relação com o pai, a relação com a mãe que ele não conheceu, a relação com a irmã que também não conheceu, a irmã mais velha que ele. Então aí você vai costurando a história lá do início. Ou seja, o menino fugindo de casa porque não tem boa relação com o pai. E a mãe e a irmã saíram de casa antes, né? Quando ele era mais jovem, uns 10 anos antes, né? Então ele não conheceu essa mãe direito, essa irmã. E aí, e todas aquelas questões familiares, de por que a mãe saiu de casa, né, irmã? Então tem que ler a história, não vou contar todos os detalhes, né? Não vou dar nenhum spoiler no livro, estou lendo junto. Então, estamos aqui no capítulo 14 por 15. E aí, basicamente isso aí, todo aquele estilo do Murakami. Não é mais aquele personagem de primeira pessoa que funde, né? Autoficção. Que não é mais o Murakami falando, é uma história em primeira pessoa, ou seja, um menino de 15 anos, que você vai perceber que o corvo não existe, o corvo é uma projeção dele, é o alter ego dele, né? É aquele amigo imaginário, todo mundo tem um amigo imaginário, né? Então, esse menino tem um corvo, o menino, né? Eu esqueci o nome dele, é o Kafka Tamura. O Kafka Tamura tem uma projeção de si chamada, um menino chamado Corvo, né? Ele fala assim, um menino chamado Corvo, que dá ideias para ele, que dá um incentivo, né? Como se fosse um amigo imaginário. E tem esse senhor de idade, né? O Nakata, que ele vai, então, a gente vai acompanhando a história, ou seja, desses dons que ele tem, né? De conversar com gatos. E essas investigações desse acidente, o incidente, essa estranha anomalia que aconteceu lá nos anos 40, em 44. Então tem essas questões, essa voz de terceira pessoa que vai narrando a história. E aí o Nakata, ele vai procurando a gata, né? A gata chamada Goma. E ele vai pesquisando, então ele vai conversando com os gatos da região, né? Vai no terreiro maldito, eles falar que lá tinha, né, os gatos ficam lá frequentando esse terreiro, mas que aparece um senhor lá, um senhor estranho, né, de chapéu, e que tem o costume de sequestrar os gatos, não sabe pra quê, né? Pra quê que fica? O cara mata gatos? Hobby do cara é matar gato. E aí ele fica lá e um dia um cachorro aparece, um cachorro estranhíssimo, que esse cachorro, né, de raça, um cachorro, né, que esse policial. Um cachorro estranhíssimo aparece, né? O cachorro aparece, e ele consegue entender o cachorro também, né? Então parece que ele fala com gato e cachorro, né? Aí o cachorro fala assim, você vai me seguir agora, siga-me. Aí, tá bom, vou seguir, né? O cara. Aí o Nakata vai seguir o cachorro e ele vai chegar na casa onde o cara, o suposto, o sequestrador de gatos, né? Será que o cara guarda gatos na casa dele lá? Aí é a parte eu parei. Então ele vai conversar com esse cara, e esse cara, realmente, possivelmente esse gato deve estar aqui porque ele tem um cesto cheio de gato, né? O cara fica lá andando nos terreiros baldios pegando gatos, né? Então, assim, o que vai acontecer na história? Então, aguardem as cenas do próximo capítulo. Eu acho que eu vou gastar uns 4 vídeos para ler esse livro, né? Que você vê essa edição aqui, tem quase 600 páginas, né? 500 e tanto aqui. Então, quase 600 páginas. Eu parei aqui, então, no capítulo 15, eu li, então, 160 páginas, né? Então, tá beleza. Uns 4 vídeos, né? Eu vou lendo aqui, e aí a questão é, a gente vai lendo, tá, o personagem do menino me interessou muito, né? O Nakata, vamos entender que anomalia é essa, né? O cara conversa com gato, cachorro, do nada, assim, né? O capítulo abre, o cara conversando com gato, né? Então ele tem um pouco disso, o Murakami tem um pouco disso, que ele faz lá no Caçando Carneiros, não explica as coisas direito, né? Depois você vai entendendo, muita gente leu até o final para entender o que tem a ver uma coisa com a outra, por que ele está contando 2 histórias, né, ao mesmo tempo, e por que essas histórias vão se juntar. Tem vários autores que fazem isso, né? Contar várias histórias ao mesmo tempo, e você vai juntando essas histórias, esses personagens. O Miyakoto faz isso direto, né? Você conta uma perspectiva, conta em outra perspectiva, e aí você, leitor, vai montando a história. Ou seja, então o que tem de relação, né, esse menino, né, o Kafka, né, o Kafka aqui que vai à beira-mar, porque essa ilha, né, é uma ilha cercada de mar, né? Então esses santuários ficam ali à beira do mar. E aí, ou seja, qual que é a história então desse Kafka, esse menino de 15 anos, com a relação com esse senhor, né, o Nakata, que tem seus 70 anos, que, ou seja, era uma criança lá na época da Segunda Guerra Mundial, né? E aí é toda outra coisa, as relações também dessa moça, né, que o Kafka conheceu lá no ônibus, né? Que ele falou assim, será que é minha irmã? Ele encontra as moças assim, porque será que você é minha irmã? Fica perguntando a idade dessa para ver se elas são 5 anos mais velhas que ele, né? Então ele tem essa neura toda com ele não sabe quem que é a irmã, só tem uma foto dela, né? E a irmã já cresceu já também, né? E aí o interessante também é o bibliotecário, né? Então o Oshima, que é esse bibliotecário, fica discutindo o banquete de Platão, é interessante, um personagem que eu gostei muito também, porque eles ficam discutindo, né? Quando ele vai, né, telefonaram para ele lá, né, na biblioteca,
E aí o Oshima pergunta, mas seu nome é Kafka? Você já leu os romances do Kafka? Você começa falando dos romances do Kafka, né? Aí começa a fazer aqui a lista dos romances do Kafka. Você leu lá aquele que tem uma máquina, que tem estranhas execuções, colônia penal, tal. Então, né, a gente leu recentemente o Castelo, né? Ficamos aqui 3 vídeos relendo o Castelo, lendo, né? Porque eu comecei e parei, né? Ou seja, eu comecei a ler o Castelo há 20 anos atrás, e agora consegui concluir a leitura do Castelo, que é um livro muito difícil, e é um livro muito cheio de várias voltas, idas e voltas, voltas e idas, que é um labirinto, né? Os personagens, você acha que está avançando, ele volta, né? Justamente aquele jogo que você avança 3 casas e volta 5, né? Então é mais ou menos um tabuleiro, assim, um castelo. E aqui nesse Kafka à beira-mar, a gente vai ver essas histórias estão avançando mais ou menos, né? Porque a história do Nakata você tem 2 níveis, ou seja, sempre aquela investigação do incidente e o que o Nakata está fazendo, né? Então nós paramos agora em que ele chegou na casa em que o cara aprisiona gatos. O que ele está fazendo lá? Será que ele vai resgatar os gatos? É isso? Ele vai achar o gato lá, a gata goma que ele está procurando? E o menino investigar o que aconteceu, que ele está com essa roupa suja de sangue, né? Porque ele caiu na rua lá, ele perde a consciência, ele sofre de alguma epilepsia, né? Que a epilepsia tem também essa questão da pessoa sofre ataques e ela perde a memória, não sabe onde está, né? Então essas 2 histórias são assim, né? Ou seja, o menino, por que ele sofreu, né? Por que ele teve essa perda de consciência? Por que ele está sujo de sangue? Ele pode contar com essa moça lá que deu abrigo a ele para essa noite, porque ele não conhece ninguém na cidade, né? E, inclusive ele falou, né? Estou fugindo de casa. Você está fugindo de casa. Então, aguardem cenas do próximo capítulo. Vamos ver em que momento, né? Essas 2 histórias bem realismo mágico, né? A do Nakata, que é totalmente realismo mágico. E se eles vão chegar a algum ponto em comum, se eles vão se conhecer, se eles vão se encontrar, se um vai interferir na vida do outro, né? O que vai acontecer? E vamos ver também se o Murakami ganha o Nobel de Literatura, né? Todo ano tem essa, agora o Murakami ganha, né? Será que é o Murakami? Será que é o Salman Rushdie, né? Salman Rushdie, do famoso lá, né, indiano britânico, né? Que o pessoal mais fanático assim não gosta, né? Inclusive sofreu um atentado, né, de um terrorista islâmico. Vamos ver quem que ganha, né? Quem que ganha? Tem outros autores que eu não conheço, vários autores que eu não conheço, mas o Murakami e o Salman Rushdie, né? São os mais conhecidos, mais cotados. E o Murakami tem uns 10 anos, né? Pelo menos desde 2015 o pessoal fala, esse cara tem uns 10 anos que está aí nas listas dos mais cotados para ganhar. Quem sabe que você vendo esse vídeo, o Murakami já estará com o prêmio Nobel, certo? Né? Vai lá receber o prêmio Nobel, ok? Então, grato pela atenção. Não deixe de comentar se vocês estão lendo, né? Não deixe de comentar se vocês estão lendo, se vocês já leram, o que é. Será que eu chegarei até a página 600? Não, aliás, até a página 560 e poucos, né? Será que eu conseguirei chegar até o final desse livro do Murakami, né? Muitos pararam pelo caminho, né? Muitos pararam pelo caminho. Então vamos ver. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.